Bem, pessoal, eu vou fazer um vídeo rápido aqui sobre a questão da configuração do TCP/IP no Windows 10. Então você vem aqui na sua conexão de rede, né? Você clica aqui com o botão direito, então abrir a central de rede aqui e ele vai abrir. Feito isso, você vai selecionar aqui, ó, alterar as configurações do adaptador. Então ele vai abrir. No caso aqui eu quero pegar essa conexão aqui, ó. Então eu ponho o botão direito aqui, ó, propriedades, tá certo? Ele vai abrir as propriedades, então eu quero configurar o TCP/IP. Vou rolando aqui até aparecer, ó, TCP/IP versão 4. Então eu peço aqui, ó, propriedades. Então ele vai abrir aqui. Então você observa que nessa janela aqui ele está configurado para obter o IP automaticamente, certo? Então esse IP, por exemplo, se nós viermos aqui, vamos pedir para ver aqui o prompt de comandos, certo? Então ele tá aqui, ó. Se eu pedir um ipconfig, certo? Ele vai listar aqui as características aqui da minha rede e ele vai mostrar aqui, ó, tá certo? Então a minha conexão aqui Ethernet, tá certo? Ela tem esse endereço aqui, ó, 192.168.0.19, tá certo? Então esse é um endereço que é providenciado aqui, pelo meu roteador, né? Então ele tem a máscara de subrede aqui, ó, 255.255.0.19 e tal. Então ele está usando aqui o gateway padrão, ó, 192.168.0.1, que é o meu roteador, tá certo? Então se eu voltar aqui para as minhas características aqui do gerenciamento, ele gerou automaticamente aquele IP lá, tá certo? Aí veja bem, eu posso fazer o seguinte, eu quero usar um endereço, tá? Então eu vou atribuir um endereço IP aqui. Então se eu for na minha rede aqui, ó, 192.168.0.19. Então aqui na minha casa tem o celular do meu filho, da minha esposa, um outro computador, tá? Então eu posso usar um número lá na frente. Então ao invés de 19 eu posso botar, por exemplo, 200. Então 192.168.0.200, para não gerar problema de conflito de endereço aí. Então eu vou colocar aqui, ó, 192.168.0 e eu vou colocar aqui 200, tá certo? Então a máscara de subrede é aquela que você já viu, já está aqui. Quem é o gateway padrão? Vai ser o roteador. Então 192.168, né? 0.1, certo? Então servidor DNS vai ser o mesmo aqui. Então 192.168.0.1. Aí esse servidor alternativo, por exemplo, vou botar o servidor do Google aqui, ó, 8888, certo? Validar configurações na saída, vou pedir para ele configurar aqui e tal, e eu posso pedir. Então só vou confirmar esse número do gateway aqui, ó, 192.168.0.1, que é o roteador, certo? Beleza? Então automaticamente eu vim aqui e tal, ok. Então eu vou fechar aqui, tá certo? Aí veja bem, acontece o seguinte, ele está tentando configurar ali, ó, detectando problemas e tal, ele vai checar se tá o que eu pedi para validar na saída, né? Então ele está fazendo essa checagem para ver se tem algum problema, etc, tal. A gente tem que aguardar aqui, ele está processando. Enquanto ele faz isso aí, deixa eu ir aqui, ó, se eu pedir um ipconfig de novo aqui, certo? Então ele já mudou o endereço aqui, ó, 200, tá certo? Não tem problema e tal, então beleza. Então aqui vamos fazer um teste aqui, vou limpar a tela e vou dar um ping aqui. Vou pingar, por exemplo, no globo.com. Então veja que está funcionando, certo? Então a alteração, esse meu endereço aqui que eu pedi, ele já está valendo aqui. Então aqui, ó, endereço 192.168.0.200, tá certo? E meu computador aqui está funcionando normal. Se eu tentar acessar a internet aqui, ó, por exemplo, vamos pegar um endereço que normalmente eu não uso aqui. Vamos pegar aqui o newyorktimes.com, por exemplo. Então ele está acessando aqui, ó, New York Times de hoje, ó, tá certo? Tá? Então tem a data de hoje aqui, ó, 2 de novembro, tal. Então tá tudo certinho aqui, ó, tá certo? Então significa que esse endereço que eu configurei tá válido, tá certo?
Então eu posso ir aqui nas minhas configurações de rede e ver que tá ok, tá certo? Então você pode fazer essa alteração. Uma observação que você tem que ver aí é o seguinte, veja bem, ó, alterar opções do adaptador. Então eu vou lá, vou voltar, né? Botão direito aqui, ó, propriedades, tá certo? Vou de novo aqui no TCP/IP, ó, TCP/IP versão 4, tá certo? Propriedades. Então eu vou pedir para ele obter automaticamente, para ele usar aqui o padrão, né? Que é conseguir via o roteador, o gateway, esses números. Então o gateway faz o papel do servidor DHCP, tá certo? Então ok aqui, ó, gravar normal, fechar. Então fiz a configuração aqui e tal. O que você deve atentar é que o endereço IP deve obedecer a máscara de rede e você deve usar um número que deve evitar conflito. Então se o colega no laboratório está usando 200, você não pode usar 200. Teria que usar 201, 202, 203 e tal, um número que evite conflito aí, ok? Tá bom? Boa sorte então, um grande abraço.